dessas mensagens tem como base Mateus 12, 14 a 21, mais especificamente os versos 17 a 21. E nessa noite vamos examinar Lamentações, capítulo 3, versos 1 a 33. Com a graça e a permissão de Deus, estamos no segundo período neste ano de jejum e oração. São 40 dias de jejum e oração, em que devemos orar por alguns motivos que vamos alencar já já. O término está previsto para o dia 17/10. Este é também o tema da campanha que a igreja está desenvolvendo de missões para o ano de 2021. Estamos em campanha até dezembro desse ano. O propósito desse tempo de jejum e oração é o de orarmos pelos pedidos do boletim. No pedido do boletim nós oramos pela igreja, oramos pela campanha de missões, oramos pelos missionários, oramos pelo nosso país. E queremos também que você esteja nesse período orando por você mesmo e por sua família. E finalmente para que sejamos e estejamos firmados na esperança. Eu quero ler mais uma vez, porque foi lido no início do culto, o texto de Mateus 12, 17 a 21. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. É uma referência a Isaías 42, de 1 a 4. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Ou então, ele promulgará o direito aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, ou até que com fidelidade promulgará o direito. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. E nós não somos nada mais, nada menos do que os gentios. Não gentios sem Jesus, mas gentios conversos a Cristo. Se assim professamos a nossa fé, se assim temos crido nele, na pessoa de Jesus Cristo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Nesse último verso está o tema, então, deste período de 40 dias de jejum e oração. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Nós vivemos um tempo complexo em muitos sentidos. E não só no mundo, mas também no nosso país. E também no contexto social, no contexto econômico, no contexto financeiro. As pessoas estão vivendo, muitas delas, sem esperança, sem perspectiva. Muitas pessoas estão enfrentando momentos de depressão, de abatimento, há desânimo. Muitos estão apáticos. Outros estão muito acomodados, muitos se acham indiferentes, há muita frieza, muita inércia, também há insegurança interior e exterior, a ansiedade, medo, angústia, desesperança, incertezas. Este é o mundo em que vivemos hoje. Eu não sei se foi diferente em alguma época da história,
mas talvez por causa da globalização, nós temos notícias de tudo que acontece aqui, ali, alhures, e então ficamos sabendo de coisas que antigamente não sabíamos. O fato é que nós não temos certeza hoje de nada. Nada, nada. Você só sabe o dia de hoje. Eu e você não sabemos o dia de amanhã. Tudo é muito frágil, tudo é muito inseguro. Por isso a nossa esperança precisa estar unicamente naquele em quem você, em que eu, em que nós esperamos. E a nossa esperança é Jesus. Eu disse que a mensagem dessa noite tem como tema os textos que já lemos, mas tem como base Lamentações, capítulo 3. Jeremias profetizou, quem escreveu o livro de Lamentações, em algumas versões desse livro, na Septuaginta, é uma tradução grega, e é uma versão que Jesus usou muito nos seus dias, porque nos seus dias praticamente todos falavam grego, e apenas quem estava familiarizado ou era chamado judeu de raiz falava o hebraico, mas a língua comum em todo o Império Romano era o grego, e também o latim. Mas Jeremias profetizou então no reino do sul, chamado de reino de Judá, no mínimo por 40 anos. Eu penso que talvez ele tenha profetizado por 50 anos, porque mesmo depois do cativeiro babilônico, ele ainda continuou profetizando e nós não sabemos por quanto tempo. Jeremias falou profeticamente em nome do Senhor durante todo esse período em que ele profetizou, chamando o povo de Deus ao arrependimento. E eu vou ler alguns textos, se você tiver a Bíblia, se não, ouça apenas atentamente. Às vezes a gente capta melhor ouvindo atentamente. Muitas pessoas vão procurar e depois se perdem, não sabem o que fizeram, o que ouviram. Mas eu quero ler Jeremias 7, de 12 a 15. Vocês veem como as coisas ocorreram. Nós estamos no início do livro, capítulo 7, e ele diz assim: mas vão agora ao meu lugar em que estava em Siló. É Deus falando por meio de Jeremias, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que ele fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas estas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com este templo, uma referência ao templo em Jerusalém, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Simplesmente a cidade de Siló foi arrasado. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Efraim é o nome que muitas vezes é dado no Velho Testamento para referir-se ao reino do norte. Mas no capítulo 25, um pouco mais adiante, Jeremias também disse, falando pelo Senhor: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, ele, quando disse isso, ele estava no 23º ano do seu ministério profético. Durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim,
E sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam, convertam-se agora cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade, das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos. E então não lhes farei mal nenhum, mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras das suas mãos, para o próprio mal de vocês. Isso, capítulo 25. Agora no capítulo 29. Porque eles não deram, versículo 19. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Depois Jeremias 35, verso 14, a segunda parte. A mim, porém, que tenho falado a vocês, sempre de novo vocês não obedecem. Depois Jeremias 44, 4. Sempre de novo eu lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer, não façam esta coisa abominável que eu detesto. É uma referência à idolatria. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Então, são apenas alguns trechos que eu separei do livro do profeta Jeremias, onde ele descreve a maldade do povo e a idolatria do povo. E alguém pode pensar, mas será que isso acontece hoje? Bem, existem muitos ídolos. Ídolos não são só aqueles construídos pelas mãos dos homens, mas são aqueles que ocupam o lugar de Deus, são as coisas, são as pessoas, são as coisas que fazemos e damos prioridade que não o próprio Senhor. Pois bem, por causa disso, então o que Deus havia dito por meio do profeta Jeremias e por meio de outros profetas veio acontecer. Jerusalém foi cercada por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a cidade ficou sitiada durante um bom tempo, até que a fome graçou de tal modo que eles não tinham mais como subsistir. E foi nessa ocasião que o muro foi arrombado e o exército babilônico invadiu Jerusalém. O povo, a cidade foi incendiada, o templo totalmente destruído, muitas pessoas foram mortas. As pessoas que se entregaram não sofreram nenhum dano, foram levadas para o cativeiro. Mas as que resistiram ao cerco, morreram todos. O povo foi levado em cativeiro. E o livro de Lamentações descreve a tristeza e o caos reinante na cidade de Jerusalém, logo depois disso. O livro de Lamentações descreve a tristeza e o caos reinante na cidade de Jerusalém. Descreve a dor de uma cidade como se ela falasse, através de um ser humano que sentiu toda a dor pelo que aconteceu ao povo e à cidade de Jerusalém. Estou me referindo ao próprio Jeremias. Eu não tenho nenhuma dúvida que a linguagem de Lamentações
também chamado de Lamentações de Jeremias, é um livro inspirado por Deus, e é Deus falando através dessas lamentações. Mas eu quero me deter hoje no capítulo 3, e vou ler alguns versos e depois me deter mais um pouco nos últimos versos. Estes versos, então, descrevem a dor de uma cidade numa linguagem humana, através de quem amava o povo e a cidade de Jerusalém, o próprio Jeremias. Ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim. Ele está falando, não é contra ele, Jeremias, é contra a cidade, é contra o povo que ele amava, o povo para quem ele pregou, para quem ele insistiu durante 50 anos. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque. Era assim que o exército inimigo fazia, construía rampas para atingir o muro e poder entrar na cidade. Rampas que permitiam que o exército subisse e alcançasse as muralhas, por mais altas que fossem. Então ele construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Assim os cativos foram levados. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Absinto é o que há de mais amargo nesse contexto aqui. Quebrou os meus dentes com pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Então, era assim que Jeremias traduziu aquilo que o povo que sobreviveu experimentou. Mas em meio ao caos, uma chama tênue se acende em busca de esperança. Então, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso está dito no verso 21. Então, é como, de repente, tem um lampejo. Tudo que eu disse aqui até agora foi negativo. Tudo que eu disse até agora foi ruim, foi mal. Mas ele quer, no meio desse caos, procurar lembrar-se de algo que possa dar esperança. Será que no meio de tanta destruição, tanta miséria como aconteceu lá, será que poderia haver esperança? Então ele se esforça e diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A esperança renasceu porque veio à sua memória
que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Esse texto é de um conforto e um consolo enorme para quem está num estado semelhante ao que o povo de Israel experimentou, ao ser levado cativo, ao ver a cidade totalmente destruída, o templo destruído, o cumprimento da palavra de Deus na cidade de forma literal. Então, ele busca trazer à memória o que pode dar esperança, e o que ele trouxe à memória é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Muitos pereceram, muitos morreram, mas muitos sobreviveram. No meio do caos, se levanta uma chama de esperança. As misericórdias do Senhor. O Salmo 78, 38 diz assim: Ele, porém, é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. É por isso que, por misericórdia, nós não somos destruídos, não somos consumidos. Eu e você já demos motivos sobejos para Deus simplesmente nos remover da terra. Nenhum de nós é digno, nenhum de nós é suficientemente justo para sobreviver. Nós somos objetos da graça e da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que, capítulo 12, rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tendo em vista as misericórdias do Senhor, ofereçam-se inteiramente ao Senhor. Aqui fala em perdão, Salmo 78, 38, ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitos morreram, mas nem todos. Alguns sobreviveram e tiveram a oportunidade de reconsiderar a sua situação. Muitos levaram ainda anos para que a ficha caísse e eles reconsiderassem o seu pecado, se arrependessem e se voltassem para o Senhor. A esperança renasceu porque veio à sua memória que grande é a tua fidelidade. O que é a fidelidade? Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre as suas promessas, tanto para o mal quanto para o bem. O tempo todo que Deus desejou foi arrependimento. E o povo não se arrependeu até que veio a destruição de Jerusalém. Mas agora os sobreviventes têm oportunidade de arrepender-se. E Deus é fiel. Além de misericordioso, Ele é fiel. O Salmo 36, 5 diz assim: a tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Isso fala da grandeza das misericórdias do Senhor e da sua fidelidade. Quando há uma mudança de mente, uma mudança de atitude em relação à maneira como nós vivemos. Lá no livro de Êxodo, quando Moisés pediu que Deus permitisse que ele pudesse ver o Senhor,
o Senhor disse que ele não poderia ver o seu rosto, mas que ele seria colocado numa brecha, na penha, numa pedra, e ele taparia essa pedra com a mão e passaria, e ele veria Deus pelas costas. E quando Deus estava passando, Êxodos 34, 6 e 7 dizem assim: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Tardio em irar-se. Olha, quando Deus chega a manifestar a sua ira, é porque Ele já falou muitas vezes, já falou de várias maneiras. E Ele não falou só durante o período profético, do ministério profético de Jeremias, não. Muito antes Ele vinha falando. E durante séculos Ele falou. Primeiro veio a destruição do Reino do Norte, que foi levado cativo para a Síria. E depois, 200 anos depois, veio a destruição de Jerusalém. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Eu não sei de você. Eu tenho a experiência do que é a misericórdia de Deus. Eu tenho a experiência do que é a fidelidade do Senhor. E tenho a experiência também que Ele não inocenta o culpado, na minha própria vida. Eu já disse aqui muitas vezes que na minha mocidade, eu achava-me dono da minha vida, dono da minha vontade, e eu tomei decisões seríssimas relacionadas ao casamento, e eu fiz isso em desobediência aos meus pais, e não que eles me tratassem mal, mas eles falaram muitas vezes, de várias maneiras. Mas eu achava que comigo ia ser diferente, que não ia ser nada daquilo que eles estavam falando. E eu experimentei o que é a consequência de você não obedecer primeiro aos pais. E segundo, desobedecer a palavra de Deus. É verdade que na época eu não conhecia o Deus que eu conheci depois. Basicamente uns 5, 6 anos depois, eu conheci a Deus de uma maneira que eu não tinha conhecido até então. Mas foi através de problemas seríssimos que eu enfrentei, principalmente no início do meu casamento. Eu estou me referindo ao primeiro casamento. Vocês sabem que eu fiquei viúvo e me casei. Estou falando para quem está me ouvindo pela primeira vez. Mas esses primeiros anos de vida conjugal foram muito difíceis. E eu só não dei o braço a torcer porque eu queria mostrar para todo mundo que quis me fazer de forte, de firme. E graças a Deus por isso. Porque depois eu entendi que eu tinha que fazer o que Deus mandou que eu fizesse. Que eu me arrependesse e que eu tivesse uma postura diferente da que eu tinha e vinha adotando como resultado das dificuldades que estávamos vivendo. Por causa dessas dificuldades, eu busquei o Senhor, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler livros de Billy Graham, livros do pastor David Wilkerson,
A Cruz e o Punhal, Foge, Nick, Foge. Não sei se vocês conhecem esses livros, mas foram livros, li muitos livros do Billy Graham, e esses livros mexeram muito comigo, e foram afetando a minha vida e me levando a uma experiência com Deus que eu não tinha até então. Eu era crente, mas era um crente meio lá, meio cá. E através das lutas que eu vivi, das experiências, eu conheci a Deus, como até então não tinha conhecido. Então, eu me lembro desse texto: a tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. O texto de Êxodo diz que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Há certas coisas que não há como você mudar, alterar, você tem que se ajustar, e nós vamos falar mais sobre isso. Mas a esperança renasceu, voltando ao texto, Lamentações 3:24, porque veio a sua memória que a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Há momentos em que você não tem mais nenhuma saída, nenhuma solução, a não ser o Senhor. Salmo 16, versículo 5 diz: o Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Em João 6, 66 a 69, Jesus, depois de dizer algumas palavras que escandalizaram alguns judeus, por isso que Jesus falou que quem não comesse a sua carne e bebesse do seu sangue não teria parte com ele. Eles não entenderam isso no sentido espiritual, entenderam isso no sentido literal e ficaram escandalizados. E muitos se retiraram, muitos debandaram. João 6, 66, 69 diz assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, o Senhor é a nossa porção. Para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E temos conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Olha, se Jesus não resolver, ninguém resolve. Se nós não nos voltarmos para Ele, todo o seu esforço será inútil. A esperança renasceu porque veio à sua memória que o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Nós temos que esperar nele, não temos que esperar no homem, não temos que esperar em A, B ou C. O Salmo 27, 14 recomenda: espere no Senhor, verso 14. Anime-se, fortifique-se o seu coração,
Espere, pois, no Senhor. E o Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então ele disse: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Ele se lembrou disso. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Na realidade, eu creio que é o Senhor trazendo à memória dele, do profeta, aquilo que ele queria e esperava que o povo fizesse, os sobreviventes daquela catástrofe. A esperança renasceu porque veio à sua memória que bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Por que em silêncio? Nós já vamos chegar lá, vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Mas, em princípio, não é um tempo para você abrir a boca para reclamar, para murmurar, para você lamentar no sentido negativo, para você falar bobagens. Quando nós estamos aflitos, muitas vezes falamos o que não devemos. E nós devemos simplesmente nos calar quando algo vem sobre nós, que não seja aquilo que nós gostaríamos de receber, que não é o que nós estávamos esperando, mas veio em consequência do nosso pecado, veio em consequência do nosso erro. Então, o que eu e você devemos fazer é nos silenciar, esperar no Senhor e ficar com a boca fechada. Você tem que estar certo do que vamos ver logo a seguir, vai explicar melhor. O texto diz então: bom é aguardar a salvação do Senhor, isto em silêncio. Mas a esperança renasceu porque veio à sua memória que bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. É muito bom quando nós enfrentamos lutas na nossa mocidade. Talvez porque seja mais fácil você enfrentar as provações mais difíceis, não sei. Mas o fato é que é bom quando você experimenta determinadas coisas, quando você ainda é novo, para que você possa aplicar o ensino que você recebeu para o tempo de vida que lhe resta depois. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Que jugo? O que Deus trouxe como consequência do seu, do meu, do nosso pecado. Porque Deus perdoa, mas não inocenta o culpado. A essa afirmação seguem-se 3 recomendações. Primeira, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Houve um momento na minha vida em que a ficha caiu e eu nunca mais reclamei das experiências que eu estava vivendo como resultado do meu pecado, como resultado da minha transgressão. Simplesmente entendi que aquilo estava acontecendo comigo como consequência do meu pecado. E eu tinha mais que ficar quieto, podia continuar pedindo a Deus, suplicando a Ele por graça, por direção, mas eu não tinha que reclamar nada. Deus é justo, Deus faz aquilo que é correto,
nem para mais, nem para menos. Então, quando Deus permite que eu e você soframos as consequências do nosso erro do passado, Ele perdoa. Muitas coisas Ele restaura, outras não tem jeito, porque você já fez a bobagem. Você já cometeu o erro e agora você tem que aprender a tirar o melhor da situação. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Então não reclame, não faça nada, mas fique na sua, dizendo: eu estou sofrendo as consequências do meu erro. E clame continuamente por misericórdia, por vitória naquela situação e para que você aprenda a viver bem naquela situação. Segunda afirmação, recomendação: ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, o que o texto recomenda? É que eu me humilhe diante do Senhor. Eu não tenho que reclamar, mas que eu me humilhe diante do Senhor. Que eu ponha a boca no pó, é me humilhar, é rosto em terra, é clamar a Deus que tenha misericórdia, mais uma vez. Porque a única coisa que a gente precisa, depois de ter errado, é da misericórdia de Deus. E misericórdia é uma palavra que significa, é formada de uma palavra, miséria, e córdia, que é coração. Então, quando fala que Deus tem misericórdia, é porque Ele coloca o seu coração na nossa miséria. Então, quando falamos que Deus é misericordioso, é para que Ele olha para a nossa condição de miseráveis, de indignos, e quando nos humilhamos diante dEle, nós clamamos por uma ação de misericórdia, porque é a única coisa que nós podemos pedir, misericórdia. Terceira, dê a face ao que o fere, e suporte todas as afrontas. Muitas vezes você enfrenta situações como resultado do seu erro, e você é afrontado, você é humilhado por pessoas, por circunstâncias, por situações, como resultado do que você errou lá atrás. Então, até que Deus mude a situação, porque aqui tem uma esperança, por isso que Ele disse: põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, suporte todas as afrontas. Mateus 5, 38 e 39, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Isso não significa que você vai dizer: olha, ele bate aqui, você fala, bate aqui também. Ele vai bater e vai doer mais ainda. Porque você está provocando. É simplesmente não reagir às calúnias, como vimos hoje. É simplesmente não reagir a situações em que você é afrontado, em que você é humilhado. Porque se você está vivendo aquele contexto, passe por ele, sofra as consequências, e você está abrindo o caminho para Deus agir. A esperança renasceu, porque veio à sua memória que o Senhor não rejeitará para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, olha, às vezes essa noite pode ser bem longa, viu? Mas
há esperança. A esperança é você esperar, mesmo quando não há nenhuma luz no fim do túnel. O Senhor não rejeitará para sempre. Isaías diz assim, com relação ao povo dele: por breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Ele se refere ao seu povo como se fosse a sua esposa. E por um breve momento abandonei você, ele diz, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-lo. É uma referência ao seu povo, que depois de 70 anos de cativeiro ia voltar humildezinho, não haveria mais idolatria em Israel. A esperança renasceu porque veio à sua memória que o Senhor, ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Quando eu não me insurjo contra Deus por causa do que eu estou sofrendo, em função dos meus erros, então vai chegar um momento que Deus há de ter compaixão. Segundo Coríntios 7:10, o apóstolo Paulo diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Quando Deus entristece alguém, é para arrependimento, é para mudança de vida, é para quebrantamento. Mas a esperança renasceu porque veio à sua memória que o Senhor não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O Senhor não tem prazer em afligir ninguém. O Senhor não tem prazer em entristecer ninguém. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então, concluindo, a nossa esperança precisa estar unicamente naquele em quem nós esperamos. Que é Jesus. Eu posso dizer a vocês que o último ano do meu primeiro casamento foi o melhor ano da minha vida conjugal. E foi um ano de muitas lutas. Quem estava aqui, quem conviveu comigo naquela época sabe. Mas foi uma restauração assim indescritível. Você vai dizer, mas no final Deus fez o que Ele tinha que fazer. Em mim e nela. Foi algo que Deus fez que me emociona. Porque Deus restaurou de uma maneira que eu jamais podia imaginar. Mas foi no meio de muita dor. Foi no meio de muita dor mesmo, em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Então Deus faz, no tempo dele, do jeito dele, e Ele sempre é glorificado. A nossa esperança precisa estar, então, concluindo, unicamente naquele em quem nós esperamos, que é Jesus,
E no seu nome, gentios colocarão a sua esperança. Nossa esperança está no Senhor. É nele que nós temos que colocar a nossa confiança e a nossa esperança. Ninguém pode trazer a nós qualquer vislumbre de esperança, a não ser o Senhor. Nele esperamos, nele confiamos e nele podemos descansar. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus sobre o que Ele tem falado com você hoje, através dessa mensagem. Eu não sei como você recebeu tudo que você ouviu hoje, mas eu não sei, mas Ele sabe o que Ele tinha em mente com essa mensagem. E eu queria que você estivesse orando, falando com Deus. Eu não sei que tipo de problema você vive ou viveu, e se o que você vive ou está vivendo tem a ver com algo que aconteceu lá atrás e você sofre hoje as consequências desses erros, mas há esperança. Há esperança para que as coisas mudem, para que haja transformação. E Deus sabe quando operar e como operar e da maneira como operar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós buscamos a Tua face. Te agradecemos porque o Senhor é a nossa esperança. É no Senhor que esperamos para essa vida e para a vida vindoura. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque o Senhor é fiel. Te louvamos por Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós te louvamos pela Tua fidelidade que chega até as nuvens. Nós te louvamos porque podemos confiar em Ti o tempo todo. E confiados em que nenhum dos Teus planos, nenhum dos Teus propósitos jamais será frustrado. E o Senhor vai levar a bom termo a Tua obra em nós. Ainda que doa, ainda que soframos tristeza e barreiras e dificuldades que gostaríamos de não ter. Te damos graças porque o Senhor é inteiramente confiável. E em Ti depositamos a nossa fé e a nossa esperança. Senhor, ao sair daqui, leva-nos em paz, leva-nos seguros, cercados pelos Teus anjos, livres do mal. Mantenha-nos bem junto do Teu coração. Que nada nos prive, nem nos tires de Ti, mas que nos mantenhamos firmados em Ti. Nossa única esperança. Pedimos que, ao sair daqui, o Senhor nos leve em paz e seguros, como já pedimos, e que Tu nos guardes de toda obra má. Pedimos isso em nome de Jesus, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Vamos ficar em pé, vamos